e também a Carolina Nogueira, repórter do UOL em Brasília, que vai inclusive trazer para a gente a partir de agora as primeiras informações sobre uma reunião de emergência que aconteceu no Ministério das Relações Exteriores, no Palácio do Itamaraty, onde está lá a Carol, uma reunião de emergência do governo para tratar do assunto Venezuela. Carol, o que foi abordado? Saiu alguma grande notícia dessa reunião do governo brasileiro? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, essa reunião começou por volta das 10h20 da manhã e teve a participação do presidente Lula, que foi quem coordenou essa reunião por videoconferência, porque ele está de férias, né? Está no período de recesso no Rio de Janeiro. Então, essa reunião foi coordenada por ele via videoconferência. Participaram também por videoconferência o ministro da Casa Civil, Rui Costa, Sidone Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social, e também Mauro Vieira, por videoconferência. Presencialmente estavam a Maria Laura Rocha, que é a ministra interina das Relações Exteriores, o José Múcio, que é o ministro da Defesa, e nessa reunião o presidente Lula reiterou a postagem que ele fez mais cedo na rede social X, né, dizendo que é inaceitável esse ataque à Venezuela, e também foi uma reunião para atualizar como é que está a situação, né? O José Múcio informou que está em contato com o governador de Roraima, o Antônio Denário, para tranquilizá-lo. Disse que não há nenhuma anormalidade ali na fronteira entre Brasil e Venezuela. Eles estão fazendo monitoramento e o mais importante é que não há notícias de brasileiros entre as vítimas no ataque à Venezuela. Mas eles seguem monitorando essa situação. O ministro da Defesa, José Múcio, nos informou que há cerca de 200 homens na fronteira entre Brasil e Venezuela. Em Roraima, há 2.300 homens ali naquela região. E na Amazônia, na região da Amazônia, há cerca de 10 mil homens, né, das Forças Armadas ali fazendo todo o monitoramento, acompanhando toda a situação. À tarde, por volta das 17 horas, haverá uma outra reunião em que o presidente Lula também deve participar por videoconferência para atualizar as informações, né, e todos os dados ali em contato com o embaixador da Venezuela, com o governo, né, com os ministérios da Venezuela, para atualizar aí essas informações. Então, portanto, mais tarde a gente deve ter mais detalhes sobre essa reunião e sobre como está esse monitoramento. Carol, só para a gente frisar, a fronteira do Brasil com a Venezuela está aberta, está fechada? Houve essa informação? O ministro Múcio não soube dizer exatamente, não soube confirmar, né, para a gente se essa fronteira está aberta. Ele falou: olha, tem muitas informações desencontradas, eu já ouvi que está fechada, que está aberta, mas a gente ainda não tem uma clareza sobre isso para passar para vocês, né? A expectativa é que mais tarde a gente tenha uma informação mais clara sobre isso, mas ele afirmou que há um monitoramento ali na região, que eles estão todos atentos e conversando constantemente para monitorar e para ficar ali de olho na região mesmo. Mais cedo a gente tinha informação de que a fronteira havia sido fechada pelo lado venezuelano, a cerca de uns 20 quilômetros, né, da divisa ali com o Brasil, e que alguns cidadãos brasileiros que queriam regressar para o Brasil, teriam permissão para passar, estariam tendo essa permissão para passar da parte dos militares venezuelanos. Então, se existe algum tipo de fechamento de fronteira, isso é feito por parte dos venezuelanos e não do Brasil. A gente vai acompanhando. Carol, mais algum destaque que você queira dar por aí? Eu sigo monitorando e qualquer novidade eu aviso. Obrigado, Carol. Carolina Nogueira falando com a gente ao vivo lá do Itamaraty sobre essa reunião aí no Ministério das Relações Exteriores. Obrigado, Carol. Até já. Obrigada, até mais. Estamos aqui aguardando a coletiva do presidente Donald Trump. A qualquer momento essa coletiva pode começar e a gente coloca no ar aqui para quem está nos acompanhando. A gente interrompe tudo que a gente estiver fazendo por aqui. Queria suas primeiras análises, Aldo, sobre tudo isso que aconteceu hoje na Venezuela.
e também sobre o posicionamento do presidente Lula. O presidente Lula publicou logo mais cedo um texto dizendo que é inadmissível, é uma intervenção num país soberano, que o direito internacional precisa ser preservado. Você está vendo aí na sua tela o post do presidente Lula dizendo: atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. Esses aí são trechos da publicação do presidente Lula. Agora, professor Aldo, o presidente Lula nesse texto não menciona Donald Trump e não menciona os Estados Unidos. Tem aí um jogo político sendo jogado. Olá, Mauro. Olá, todo mundo que está acompanhando a UOL. Eu acho assim que o Lula está pisando, em certo sentido, em cacos de vidro, né? Ele teve toda uma relação histórica com o Maduro, depois meio que se afastou, principalmente nas últimas eleições, que todo mundo disse que foram eleições fraudadas. O Brasil tinha feito um acordo de acompanhamento de eleições lá que não foi observado, e isso determinou um afastamento do Lula em relação ao regime do Maduro. E, por outro lado, temos todo o contexto de conflito com o Trump em relação ao tarifaço, e num momento de reaproximação entre Trump e Lula, né? De aproximação, aliás, e também de reaproximação entre Estados Unidos e do Brasil. Então, o que o Lula fez nessa nota? Ele afirmou os princípios gerais do Brasil, que seriam independente meio que de qualquer governo, de qualquer situação, quer dizer que são princípios vinculados à Carta de Direitos da ONU, afirmando o princípio da soberania, da autodeterminação, do direito à defesa, da não agressão, da solução pacífica dos conflitos, tudo mais tal. Então, esses são princípios que valem para qualquer situação. E não mencionou nem o Trump e nem o Maduro. Então, fica claro assim que há um jogo político, uma tentativa de não ferir suscetibilidades, digamos assim, e eu acho até que o Brasil demorou para reagir. Por exemplo, governos como o da Colômbia, claro que a Colômbia está mais imediatamente afetada pelos acontecimentos, mas se manifestou cedo. O Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, falou que o Conselho de Ministros lá estava reunido desde as 3 da manhã. Aqui aconteceu uma reunião só às 10 horas, a Argentina já tinha se manifestado, o Chile já tinha se manifestado, tudo mais tal. E isso, de certa forma, mostra um pouco uma perda de liderança do Brasil, né? Claro que se houver toda uma transição, tudo mais tal, o Brasil pode recuperar esse papel digamos assim, de mediação, tudo mais tal, mas é evidente que não é uma posição lá muito confortável e também não é uma posição que busque um protagonismo, uma liderança em torno dos acontecimentos que estão ocorrendo na Venezuela. E aí, Aldo, a gente precisaria destacar dois fatores, né? Primeiro, essa política intervencionista do governo Trump mostrando querendo mostrar para o mundo que a América Latina é quintal mesmo dos Estados Unidos e que os Estados Unidos fazem o que bem entenderem aqui, inclusive depor um presidente, por mais que seja um ditador, por mais que meio mundo não tenha reconhecido a eleição de Nicolás Maduro. E segundo, a gente tentar decifrar um pouco de quais são as reais intenções de Donald Trump com isso, né? Porque a questão da Venezuela não é uma questão assim tão urgente como, por exemplo, a questão da Ucrânia, a questão do Oriente Médio, até a questão do Irã, que está lá pegando fogo nesse momento. Qual que é a tua leitura sobre as intenções de Donald Trump e essa política intervencionista? Bom, do ponto de vista do direito internacional, não há dúvida que a ação tem que ser condenada, né, de forma contundente. Quer dizer, o Trump e os Estados Unidos estão violando todos os princípios da ONU. Quer dizer,
Agora, veja o seguinte, quer dizer, em que contexto que essa ação ocorre, né? Ela ocorre num contexto de redefinição da geopolítica global. E eu diria o seguinte, quer dizer, nós vivemos um colapso, isso já vem se arrastando já há alguns anos, do sistema internacional que emergiu do pós-Segunda Guerra e depois do fim da Guerra Fria. E nesse redesenho da geopolítica global, há um elemento, há um vácuo, digamos assim, de coordenação e de poder global. E nesse vácuo, quer dizer, vale a força. Quer dizer, então, a força ela tenta definir os conflitos, assim como o conflito na Ucrânia, tem conflitos, vários conflitos na África, alguns conflitos na Ásia, tudo mais e tal. E o Trump, quer dizer, no documento recente de defesa nacional que ele emitiu, quer dizer, fica claro que ele define uma zona de influência. Quer dizer, então, qual que é a concepção de fundo? Os Estados Unidos entendem que os principais países, os principais jogadores do mundo, que seriam China, Rússia e Estados Unidos, não se sabe bem como é que fica a posição da Europa nisso, têm direito às zonas de influência. Cada área poderia exercer um poder quase que imperial em suas zonas de influência, e aí, nesse sentido, também usando a força. E no caso específico da Venezuela e da América Latina, eu acho assim que todo mundo está falando no petróleo, mas eu acho que não é só o petróleo. O petróleo pode ser um ingrediente importante, a indústria petrolífera venezuelana está colapsada, sucateada, e isso desperta interesse de investimentos de empresas norte-americanas, mas existe o problema dessa nova política, nesse novo desenho da geopolítica global. E o Trump entende que a América Latina é área de influência dos Estados Unidos. E, nesse sentido, essa ação ela visa deslocar, do meu ponto de vista, também a influência, primeiro da China e, em segundo lugar, da Rússia. E isso faz parte de uma política mais geral aqui da América Latina, porque a China hoje ela é ou o primeiro ou o segundo parceiro comercial de praticamente todos os países da América Latina. Então, como é que os Estados Unidos vão tentar recuperar essa hegemonia, né? Eu acho que que vai depender da calibragem que cada governo local vai ter em relação aos Estados Unidos. Então, por exemplo, se o governo Lula não for hostil aos interesses norte-americanos, então não há problema que o governo Lula seja de esquerda, de centro-esquerda e assim por diante. Não era a mesma coisa do governo da Venezuela, aparentemente o governo da Colômbia, que também está numa fase final, ele é mais hostil ao governo norte-americano, tudo mais tal. Então, eu acho que vai depender, claro que o Trump ele tem uma preferência geral por governos de direita, agora não necessariamente ele vai ter más relações com o Brasil, porque tem um governo de centro-esquerda, se esse governo não for um incômodo aos interesses norte-americanos. Eu vejo um pouco, em linhas muito gerais, esse tipo de jogo que estaria ocorrendo.